em Mateus, no capítulo 27, no versículo 45. Diz assim o texto, que fala aqui sobre a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário, preste atenção nisso, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que ali dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amados, nós estamos diante de um texto sobre a morte de Jesus, que é um texto carregado de significado, de simbologia. Se você olhar um filme de Steven Spielberg, você vai ver que esse evento da cruz talvez seja um evento cheio de efeitos especiais. Você vê que um homem santo de Deus está ali na cruz morrendo, e ele expirou, entregou a sua vida e ele morreu. Tem um outro texto que diz lá em João, no capítulo 19, que eu gostaria de citar também, 19 e 28 do Evangelho de João, que diz assim: estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra ali, está consumado, significa está pronto, está feito, determinado, concluído. E Jesus, nesse conjunto de acontecimentos do texto que eu li, ele rende seu espírito após ter dito: está tudo feito, está tudo consumado. E todos esses acontecimentos da cruz, os efeitos de tudo isso que aconteceu, o simbolismo, você vê no texto que o véu do santuário, o santuário de Jerusalém, o templo físico de Jerusalém, o templo judaico, o templo existente na época, ficava ali distante daquele local, cerca de 1,5 km. E ao mesmo tempo que Jesus morre, isso é carregado de um significado. Ao mesmo tempo que Jesus morre, aquela cortina densa, espessa que tinha no templo, os estudiosos dizem que ela de espessura, ela tinha cerca de 30 centímetros,
de espessura, e ela se rasga. Olha a simbologia disso tudo. Ela se rasga de alto a baixo. Ao mesmo tempo que Jesus tem as suas carnes rasgadas na cruz do Calvário. O santuário se rasga de alto a baixo. Isso é carregado de um simbolismo. Toda a separação que há entre Deus e os homens, ela estava simbolizada naquele véu que foi rasgado. Porque esse véu ele estava entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, onde apenas um sumo sacerdote poderia ter entrado. Poderia entrar uma vez por ano e jamais sem um sacrifício. Olha a simbologia que tudo isso tem. Então, aquele véu se rasga. Então, o acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, estava estabelecido. Assim como Jesus na cruz rasga a sua carne, e o lugar de acesso ao Pai está reestabelecido. E isso acontece de alto a baixo. Isso acontece do céu para a terra. E esse espaço é aberto a todos os homens. Véus foram rasgados naquele momento. Esse é o significado de tudo isso que estava acontecendo. Acabou-se o santuário, porque ninguém que não fosse o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar onde estava a arca da aliança, onde estava o simbolismo da presença de Deus, o simbolismo do acesso a Deus. Na verdade, quando isso acontece, isso está determinando um caminho de conexão do homem com Deus, um caminho de conexão no Espírito. Acabou-se o santuário, acabou-se o sacrifício, porque um sacrifício eterno e perfeito foi feito pelo sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Por isso que ele disse na cruz e bradou após ele ter cheirado aquele vinho, bebido aquele vinagre, ele disse: está feito, está consumado. O sacerdócio humano está acabado, porque existe um sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, e ele em si mesmo, ele destruiu toda a religiosidade. O véu foi rasgado, a separação foi rasgada. Nós temos um acesso livre. Nesse momento a religião morre, porque a conexão agora é de uma outra forma. Até o próprio centurião que estava ali disse: verdadeiramente esse camarada aí que está aí é o Filho de Deus. Esse evento não é apenas uma cenografia, não é apenas efeitos especiais, como teve mortes, ressurreições, naquele momento a terra tremeu, o céu escureceu. O véu era denso, o véu era espesso, mas foi rasgado de alto a baixo. Toda a separação entre Deus e os homens só pode ser resolvida de Deus para os homens. Por isso que o véu se rasga de alto a baixo. É de Deus para os homens. Em Cristo Jesus, Deus estava tirando toda a parede de separação que dividia os homens do acesso a Deus. Hoje eu digo para você, sem medo de errar, com certeza, você tem um acesso livre a Deus agora, nesse momento. O véu foi rasgado, toda a separação. O véu foi rasgado de cima para baixo, do alto para baixo. O véu foi rasgado do absoluto para o relativo,
de Deus que é absoluto para nós que somos relativos. É o caminho da conexão de Deus com os homens. O véu foi rasgado do eterno para o temporal. De Deus que é sempre eterno, que não tem princípio de dias, não tem fim de existência. De Deus que é eterno, de Deus que é o Pai da eternidade. Esse véu foi rasgado agora. No sangue, na carne de Jesus, o seu sangue derramado por iniciativa divina, é do eterno para o temporal. E se não for assim, não se resolve nada. Acontece que a religião é que faz o véu. A religião é que põe a separação. A religião é que estabelece todo tipo de meta e regra. A religião diz como é que tem que ser. Ela fecha o caminho. Assim como Jesus certa vez disse. Ele disse que os fariseus, eles não entram no reino de Deus e não deixam entrar aqueles que querem entrar. A religião diz como tem que ser. Ela fecha o caminho, ela impede o olhar humano. Se você não olhar segundo a religião, não está certo. Mas não é assim. Não é dessa forma. O caminho está aberto. Deus te dá a condição do olhar. Deus te dá a condição da percepção. A religião não permite a penetração do homem, que hoje ele tem um acesso comum, mas muitas vezes ele, pela própria religião, ele não sabe disso. Pela religião, tudo é determinado por aqueles que a definem. Eu estou aqui trazendo um único caminho, um caminho que foi aberto na carne de Jesus. O véu se rasgou. Por isso que ele nos atenta lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que eu vou ler para vocês aqui. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra que está dizendo. E nós, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos-nos com sincero coração. Sincero vem de cera, de sem cera, sem máscara, com o coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a água da palavra de Deus, que é a água do Evangelho. Aproximemo-nos com inteira certeza, com ousadia neste lugar, aberto na carne de Jesus. Agora nós temos acesso não a um santuário feito por mãos humanas, mas um santuário celestial, que ele se estabelece dentro do coração humano, porque o reino de Deus está dentro em vós, o reino de Deus está dentro do coração humano. A conexão é no Espírito. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A adoração é no Espírito. É neste lugar e não pode ter outro mediador no seu coração. Não pode ter outro mediador no seu interior, porque é aí que se estabelece o templo que cresce para dentro, o templo que é o templo de conexão com Deus em seu espírito. Aí existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que rasgou a sua carne. A sua carne foi rasgada na cruz do Calvário. Essa conexão é você e ele. Essa conexão é ele e você.
esse véu, de uma vez por todas, ele foi rasgado para ninguém mais costurar. E a religião, ela tenta costurar o véu de novo, impedindo o acesso do homem a Deus. Querido, você tem acesso a isso agora, em qualquer lugar. O caminho está aberto. É nas suas percepções. Quando você se abre para as percepções do Evangelho, um novo lugar é estabelecido. Você entra por uma porta que está aberta. E essa porta está aberta para todos, sem condições nenhuma, sem condições pré-definidas. Se você entra nesse lugar, você entra e encontra lugar de descanso, de refrigério, você encontra pastos verdejantes. Você entra neste lugar e você tem acesso a um novo mundo. É um novo mundo de percepções. Entre com ousadia. Entre sem medo. Eu gostaria de ler um texto aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 19. Olha só o que diz esse texto. Perdão, Hebreus 6, 11. Diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. O refúgio é além do véu que está rasgado. O refúgio é entrar por esse caminho, o caminho dessa conexão, dessa percepção, dessa nova vida interior, dessa construção desse lugar que cresce para dentro de você. Então, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Nós temos por âncora. O que a âncora faz? Ela segura, ela sustenta, ela está firmada. Âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. Interessante, a âncora que penetra além do véu. Na velha aliança, o sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo e na sua roupa tinha sinos, para que enquanto ele estivesse se mexendo lá dentro, houvesse barulho. E na cintura do sumo sacerdote estava amarrada uma corda. E a corda ficava para fora do lugar santíssimo, para que quando cessasse o barulho dos sinos, o pessoal que estava lá fora percebesse que o sacerdote tinha morrido lá no lugar santo, porque porventura tinha algum pecado, porventura tinha alguma mácula,
E aí eles, por aquela corda, puxavam de lá o sumo sacerdote morto. Agora esse texto, ele diz exatamente o contrário. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para esse refúgio, que além do véu, por esse caminho feito na carne de Jesus, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual nós temos por âncora da alma. A segurança que eu e você temos é essa segurança firme que penetra além do véu. A graça estendeu uma segurança para nós que é além do véu, onde Jesus, como um precursor, entrou por nós, tendo se tornado para sempre sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estamos seguros num único e eterno sacrifício de Jesus, ancorados além do véu pela graça. Então, com ousadia, nós podemos entrar sem medo nesse lugar. É a âncora, é a nossa esperança além do véu, porque nós estamos ancorados agora na eternidade. A corda hoje é a âncora que nos segura lá, a âncora que nos segura na graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos seguros nessa esperança, estamos ancorados nessa eternidade, presos na graça dessa salvação de Jesus Cristo. A segurança está em Jesus, a ordem agora está invertida, nós estamos ancorados nele, seguros no trono de Deus para sempre, e de lá ninguém pode tirar eu e você deste lugar. Interessante, ele entrou lá de uma vez por todas. E o texto de Hebreus, capítulo 2, 18, ele diz que ele foi em tudo, na sua humanidade, ele foi em tudo tentado à nossa semelhança, para ser um poderoso e eterno sumo sacerdote, tentado em tudo, experimentado em tudo, naquilo que ele foi tentado. Naquilo que ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós podemos nos segurar nele para a eternidade. Um sumo sacerdote com fraquezas humanas. Ele esteve aqui com as mesmas fraquezas que eu e você tivemos. Você pode sair desse estado. Você pode sair desse lugar. Você pode sair dessa condição, porque você pode se achar fraco, débil ou sem solução em alguma área da sua vida. Mas esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele sofreu as mesmas tentações que nós, mas sem pecado. Ele soube, queridos, o significado de ser gente. Ele foi gente como nós. Ele sabe. É por isso que ele intercede por nós, porque ele conhece as nossas estruturas, ele conhece quem somos. Se firme na graça do Evangelho, se firme na âncora do Evangelho. Você não pede acesso quando você está nele, você vive em acesso com ele. Você pode crer nisso? Você pode aceitar essa palavra? Se não pede acesso, o caminho está aberto. Não tem ninguém que te indique o caminho, é um caminho. O texto da Escritura diz que foi estendido um novo e vivo caminho. Nem o louco errará o caminho santo, o caminho da santidade. Nem o louco errará o caminho. Quando você entra nesse lugar, você se torna habitante da eternidade, porque o véu se rasgou. Mas se rasgou não por esforço humano, não por aquilo que você pode fazer, não aquilo que a força do seu braço pode fazer,
mas por aquilo que ele disse na cruz do Calvário: está feito, está pronto, está consumado. Não é por mãos humanas, é de alto a baixo, é do céu para a terra. Estamos apresentando para você uma graça que você acolhe no coração. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Em Cristo estão todas as coisas. Em Cristo estão todas as coisas. Não há templo, não há sacerdócio, não há instituição, não há uma conjunção doutrinária, nem sistematizações humanas. É simples. Você acessa por intermédio da sua carne rasgada na cruz. O véu se rasgou. Toda a separação foi desfeita. Você tem acesso a Deus. Não é por mim, não é por este ou por aquele, ou por aquilo, ou por aquela, sei lá. Você tem acesso a Deus por causa do amor de Deus em Jesus Cristo. Por causa do amor de Deus em Jesus, que Ele se rasgou na cruz, rasgou o véu, o absoluto de cima para baixo. Esteja ancorado. Essa é a nossa âncora, a nossa segurança, a nossa certeza. A cruz tem essa simbologia. A cruz tem esse simbolismo. A cruz, ela relativiza todas as coisas. Através da cruz as rochas se fendem. Através da cruz a ressurreição. Através da cruz os santos se levantam. O grito da cruz: está feito, está consumado, rasga santuário, arranca da sepultura, ressuscita mortos. A voz de Jesus penetra uma pessoa que está no pó, desvalido, e os faz levantar e o assenta entre os príncipes. Não importa a sepultura que você está, não importa o momento que você se encontra, ouça a voz de Jesus e se levante. Ouça a voz do está feito, ouça a voz do está consumado e receba tudo isso. Toda a morte é vencida pela cruz. Pela cruz o véu é rasgado, o grito é ouvido e nós percebemos os efeitos da ressurreição. São experiências na nossa consciência, são experiências na nossa mente, são experiências no nosso interior, são experiências de vida, são experiências de vida. Não há nada que te impeça de entrar nesse lugar. Somos filhos de Deus, não temos impedimento algum, a porta está aberta, entre. Não dependa de um outro, não dependa de terceiros. A cruz acaba com tudo isso, porque o véu da separação era só o sumo sacerdote, agora não, agora você entra num lugar, num caminho que cresce para dentro, mas que se expande para fora, que cresce dentro do seu interior e expande em rios de água viva para fora. A religião quer que nós não sejamos nada, mas Jesus quer que você entre nesse lugar, porque Ele em si mesmo proporcionou isso para nós. A religião quer que você seja alguém sem voz, mas você tem a voz, você tem a segurança, você tem por âncora da alma que penetra além do véu, você está seguro nessa palavra de eternidade. Entre com intrepidez, com ousadia, nesse lugar
Entre com intrepidez, com ousadia nesse lugar. Lance mão dessa esperança. Lance mão nesse lugar. A religião vende pedágios para a graça, mas isso tudo morreu na cruz. Há um novo e vivo caminho. Tudo já está feito. Agora você entra. Você pede e você recebe. Você busca e você encontra. Você bate e a porta se abre. Você ora, você pede, você se achega com esperança, pois o caminho está aberto. O caminho de Jesus Cristo de Nazaré. O caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você pode receber essa palavra. Eu te convido para entrar nesse lugar, onde você quer que esteja. Ore comigo. Eu vou orar por você. Você crê que há um caminho para você? Você vai entrar por esse caminho agora. Onde quer que você esteja. Não importa a situação que você está. O caminho está aberto. O caminho de uma renovação de mente. O caminho de uma renovação de consciência. O caminho do Evangelho. Que é acolher o Espírito do Evangelho. Que é acolher o Espírito de Jesus dentro de você. Isso por fé no nome de Jesus. Por fé neste que é o único mediador entre Deus e os homens. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse homem, essa mulher que nos ouvem agora, eles possam abrir o seu coração para a percepção de Cristo, para a percepção do Evangelho, para a percepção da vida, e que eles possam receber o Evangelho no seu coração, e eles possam entrar por essa porta, por esse caminho rasgado na cruz do Calvário, onde tudo já está feito, e se firmar na certeza, na âncora da alma que penetra além do véu, onde Jesus Cristo entrou por nós de uma vez por todas e estabeleceu esse lugar. Que eles possam receber a Ti no seu coração agora, Pai, em nome de Jesus.